Então, concentremos-nos todos nós em Jesus. Vou pedir a todos que, nesse instante, fechem os vossos olhos com muita tranquilidade, com muita paz, muita luz de Jesus. Jesus iluminado. Agora que assim o mentalizamos, ou seja, criamos ele mentalmente junto de nós. Vamos abrir nossos corações para recebê-lo. Recebê-lo com todos os seus fluidos curadores, que estará a nos envolver nesse abraço fraterno que ele está a nos oferecer. Então, nos coloquemos receptivos a este abraço do nosso Mestre amado Jesus. Sintamos a sua presença agindo sobre o nosso organismo, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Sintamos o alívio, sintamos a leveza que vai assim tomando conta de nós. Nossas mentes vão se abrindo, vão se clareando. Nossos corações estarão se tornando leves, brandos e amorosos. Porque com esse sentimento do amor fortalecido dentro de nós, estaremos nós também a alimentar as células do nosso organismo, que estarão a se revitalizar, estará a nos trazer benefícios de cura, mas principalmente desse bem-estar da qual nos é tão necessário, porque ali começa a despertar a esperança e nós vamos fortalecermos na fé. E como a fé remove montanhas, a fé estará a nos curar neste instante. Como também teremos a oportunidade de, na noite de hoje, adquirirmos um vasto grau de conhecimento sobre a espiritualidade e suas ações, tanto do lado do bem, quanto do lado negativo ou obscuro desta vida espiritual e material. Então, assim, entregamos a vós, Pai. Assim, entregamos a vós, Mestre. Assim, entregamos a vós, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, médico dos pobres, que está aí a representar também a Jesus nesse momento maravilhoso de benefícios para toda a humanidade. Que assim seja. Todas as reuniões religiosas já trazem benefícios grandes, né? Por quê? Porque nós nos colocamos mentalmente de forma diferente e sintonizamos a Jesus, que é o médico maior, né? E ele vai estar nos proporcionando os benefícios na noite de hoje também, apesar de ser uma reunião de estudos, mas é de tino religioso. E todas as reuniões de tino religioso proporcionam benefícios. E um dos benefícios é a cura. Então, para a Delfina, né, para os outros componentes do grupo, né, basta nós nos entregarmos a ele com o coração, com a mente liberta, dialogarmos com ele sobre aquilo que estamos a sentir, que ele estará agindo.
E no momento da nossa oração, mentalizamos ele e mentalizamos também ele colocando a sua mão curadora sobre aqueles pontos do nosso organismo aonde está debilitado, ou seja, estamos sentindo dores, incômodos, que eu tenho a certeza absoluta que teremos um alívio e, se for assim permitido pelo Pai, a cura. Então, concentremos-nos. Mas olha, vamos lá, vamos iniciar. Nós estamos na aula, eu estou chamando de aula 31ª aula. E relembrando os princípios que nós levamos muito a sério. Então vamos lá, tá? Caminhando. Uma homenagem a Allan Kardec, que foi Platão, foi Jean Rus, foi o nosso Chico, tudo leva a crer, o nosso Chico Xavier, e que trouxe essa contribuição enorme, esse esclarecimento. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito. O que é tirar o máximo proveito? É colocar algo em prática. O mundo ficou excessivamente teórico e o excesso é veneno. Nós temos que fazer jejum dos excessos que nós temos. Nós temos que jejuar. O jejum na época de Cristo era um jejum. Hoje é um outro jejum. Então, muito cuidado com esse excesso. Vamos focar no essencial. Esse excesso é uma jogada da ausência do bem e deixa as pessoas perdidas, desnorteadas. Então, olha, o mais importante é colocar algo em prática. Logicamente, seguindo o caminho, a verdade e a vida que Jesus Cristo tanto nos ensinou. Sempre lembrando, no final da noite, antes de dormir, e mesmo durante o dia, se puder, aplicar o tal do semáforo de trânsito. É uma analogia para quem está chegando agora. O vermelho, o que eu tenho que parar de fazer que não agrega mais valor? Por que eu vou continuar fazendo, desperdiçando o tempo, que é a substância da vida? Então eu tenho que prestar muita atenção nos dias atuais, porque o tempo hoje tem um outro valor. Um dia hoje equivale a, possivelmente, a anos na época dos nossos tataravós. Tais são as mudanças. Então é muito importante nós respeitarmos, sermos amigos do tempo. Essa é a jogada. E o amarelo, o que eu tenho que ficar alerta? Eu tenho que prestar atenção nos sinais. Quando eu aplico o sinaleiro, eu levo em conta todas as falas, todos os encontros que não são por mero acaso, que eu tive no dia. E ali eu acabo percebendo que tem uma comunicação, tem uma sincronicidade que o psicólogo Jung trouxe. E a gente tem que prestar atenção. São muitas comunicações hoje em dia, alertas. E o verde, o que eu tenho que passar a fazer que até então eu não fazia? Passar a melhorar, o que eu posso melhorar de comportamento? Por que eu levanto a voz em dados momentos? Perceberam? Então, olha, melhorar o comportamento, ok? Vamos caminhar, olha, eu vou caminhar um pouquinho mais, depois a gente abre aí para a pergunta. Causas da perturbação espiritual. Tem muitas pessoas que não percebem a perturbação. É aquele efeito do sapo fervido. Vocês conhecem essa historinha, né? A ciência já bateu nessa tecla. Você coloca um sapo dentro de um recipiente com água da lagoa, que ele se sinta em casa, e você vai aquecendo bem lentamente, não rapidamente, mas bem rápido, bem lentamente, grau por grau, ele vai sendo queimado, ele não percebe. A ausência do bem tem trabalhado desta forma, principalmente entre nós latinos europeus também, viu? Para quem está em Portugal. Então, principalmente o latino, que tem algumas características que facilitam isso. Então, vai bem devagarinho, e o camarada não percebe a dor. Ele não percebe. Então, nós temos que nos autoconhecer. A maior parte da nossa vida, nós passamos conversando conosco mesmo. Não tem sentido a gente não perceber determinadas dores que devem ser respeitadas e descobrir por quê, mas não tem muita importância para o porquê, e sim muito mais importância para quê. Porque a gente sabe que
faz parte do processo evolutivo a tal da dor, porque nós não conseguimos progredir através do amor, da sabedoria, que vem a dor para a gente subir degraus. Através da dor a gente fica esperto, esperto. Um sotaque aqui de uma região do Brasil, já que tem gente de fora. Então vamos lá, olha, causas da perturbação espiritual. Qualquer que seja o tipo. Bom, em resumo, a última fala é voltar mais para o departamento eu, se autoconhecer mais vezes. Tem que ser uma prática contínua hoje em dia, tá ok? É muito importante isso. Porque se você não se autoconhecer, alguém vai te controlar com muita facilidade. Esse alguém pode estar no plano espiritual ou pode estar aqui encarnado, como nós. Então vamos lá. Causas da perturbação espiritual. Qualquer que seja o tipo de perturbação espiritual, há sempre dois lados envolvidos. De um lado, o obsediado, a pessoa que está recebendo a obsessão, o indivíduo que sofre a influenciação. Do outro lado, o obsessor, a entidade que provoca a obsessão. Mas o que é obsessão? Vem do latim obsedere, que quer dizer ato de cercar ou rodear algo ou alguém, de maneira insistente, com propósitos. Guardaram bem? Olha, fica ali rodeando, na espreita, buscando descobrir pontos fracos. E eles são muito importantes, porque faz a gente se autoconhecer e fortificar esses pontos fracos. Por favor, não é para ter um pensamento nada positivo sobre isso. E obsessão espiritual, segundo Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele diz o seguinte: o domínio que alguns espíritos, obsessão, é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Praticada, fica melhor assim, unicamente por espíritos, eu não gosto muito desse termo inferiores, mas está lá, né? Por espíritos inferiores. Eu prefiro espíritos involuídos, que não evoluíram ainda, mas tudo bem. Que eles procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Então, geralmente, os espíritos evoluídos, eles não procuram obsidiar. Ele, portanto, não provoca nenhum desconforto no próximo. Perfeito? O Espiritismo, segundo Allan Kardec, nos ensina que a obsessão espiritual é uma via de mão dupla. E aí nós temos que tomar algum cuidado. Porque a gente tem o hábito de se vitimizar. Oh, é tudo comigo. Não. Nós vamos perceber nesse estudo que nós podemos estar como obsessor também. Sem perceber, na ingenuidade. Né? Então tem que tomar cuidado. E que ninguém está livre desse ataque energético. Ninguém está livre aqui no planeta, nessa dimensão. E como notar esses sintomas de obsessão? Pode vir de várias formas. Note se você possui aquelas ideias torturantes, que eu chamo de fixações mentais. Fica ali batendo e não causa bem-estar. Você tem que estar muito vigilante para perceber. Significa, tudo leva a crer que tem ali um obsessor por trás. Vontades que você deseja realizar, mas são dominadas, principalmente perante a vícios e outros hábitos nada agradáveis. Mas você percebe que tem ali alguém controlando. Você fala, não, amanhã cedo eu vou acordar cedinho, eu vou fazer isso, e de repente tem um domínio ali sobre você. Desequilíbrio fácil, sabe aquele desequilíbrio emocional? Qualquer coisinha você já está o pavio curto. Tem que tomar cuidado, são grandes probabilidades. Inquietação, a pessoa é inquieta, ela fica até mexendo com as pernas, sabe? Sabe aquela pessoa inquieta? Isso fisicamente, mas pode ser mentalmente também. Falta de prazer pela vida, pelos relacionamentos, aí acaba entrando a tal da baixa autoestima, que é muito comum também. Choro compulsivo, sabe? Qualquer coisinha chora, aquela sensibilidade extrema. Significa um risco enorme de ter um obsessor por trás. Compulsões por comida, drogas, enfim, os vícios, eles correm junto, aí estão em andamento juntos.
dificuldades e brigas em casa, no trabalho, conflitos e confrontos, enxaquecas, dores de estômago, náuseas, eles afetam no físico. Conforme a Delfina estava comentando, eu lembro de uma reunião presencial na casa do Dr. Bezerra, que um carioca, ele, por passagem pela nossa cidade, ele ficou sabendo, ele foi lá assistir a palestra, nem foi atendido. Ele nem foi atendido presencialmente. E só dele estar ali na palestra, ele foi curado. E aquilo deu uma ampla discussão, que eu não vou desviar muito nesse sentido. Mas foi algo muito interessante. Nós temos que ficar muito de olho em nós. Esse vigiar, eu volto a enfatizar, praticamente muito mais o olhar interno. A gente tem o hábito, o externo nos desvia muito a atenção, nos distrai, sempre foi assim. Não é agora que vai mudar com esses excessos de distrações. E mesmo aí, uma determinada agressividade em palavras, em pensamentos, e geralmente se fazer de vítima e julgar muito os outros. Bom, pelo que vocês estão percebendo, em resumo, a obsessão é uma prisão mental. E nós gostamos de ser livres. Nós nascemos para ser livres. Lógico que tudo isso que eu estou falando tem a ver com quem? Conosco. É o passadão nos cobrando. Geralmente. Principalmente agora que nós estamos nos aproximando da regeneração, onde vai ocorrer um exílio dessas pessoas que ainda estão relutantes, fugindo da prática do bem. Então, vai ocorrer um exílio. Então, olha, é importante a gente, podemos dizer aí, multiplicar por 2, por 3, cada um conforme a sua necessidade, o tal do orar e vigiar. Certa vez eu comentei num grupo que eu tenho o hábito de orar uma vez por hora. Eu comentei num grupo que eu tenho o hábito de orar uma vez por hora, porque oração faz bem para as minhas células. E é gratuito. E talvez por ser gratuito não é valorizado. E dura 30 segundos. Então, como é que pode o ser humano do século XXI ter preguiça mental de fazer uma oração de 30 segundos uma vez por hora? Vai fazer bem para a saúde, cria imunidade, se mantém a frequência elevada, recebe boas inspirações, se torna criativo no trabalho, nas conversações, gera ótimos relacionamentos, se equilibra. Mas as pessoas não conseguem. Aí alguém falou, você está exagerando. Eu falei, olha, eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Se você não precisa, você é mais evoluído do que eu, você toca do teu jeitão. Cada um com as suas necessidades. Eu estou procurando cuidar da minha. Eu preciso de uma oração por hora. E está me fazendo bem. E é gratuito, eu vou repetir, é gratuito. Talvez se tivesse que pagar, estaria todo mundo valorizando. Já pensou? Eu preciso. 30 segundos! É vergonhoso um ser humano esperto, inteligente, pós-graduado, não conseguir fazer. Esse poder nós temos. Então, olha, é uma prisão mental e essa liberdade depende muito de nós. É o que nós vamos estar falando sobre isso aqui. As situações obsessivas, elas podem ser, prestem bem atenção, do desencarnado para o encarnado. A pessoa está no plano espiritual para o encarnado. Nós aqui. Alguém do plano espiritual para nós aqui. É quando esse espírito no mundo invisível, que leva a determinadas vantagens, assedia o espírito que se encontra aqui, como nós, uma prova reencarnatória. Ok? Mas pode ocorrer do encarnado de nós para o desencarnado. Para o camarada que está lá no plano espiritual. Que é um processo inverso. O anterior, ou seja, é um constrangimento que é provocado por uma pessoa que está aqui no material, junto a um espírito que está, logicamente, no plano espiritual. Eu vou contar um caso de um velhinho. Eu participo em reuniões de esclarecimento e uma médium recebeu um senhor que havia acabado de morrer, de desencarnar. Eu gosto de contar essa história porque tem aí uma obsessão de encarnados para um desencarnado. Ele tinha acabado de desencarnar, já comentei essa história em outras reuniões, mas ela é muito interessante, porque me ensinou muito. Eu perguntei, está tudo bem? Para quem
para quem talvez não conheça uma reunião dessa, a médium recebe o espírito e nós, do lado de fora, vamos conversando com esse espírito através da médium. E eu perguntei, está tudo bem com o senhor? Ele falou, filho, peça para eles pararem de orar. Eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa muito querida. E eles ficam orando, uma vez que eu morri, e eu sei que a morte não existe, e eu estou querendo caminhar para a luz, para Jesus, e eles não param de orar, estão me atrapalhando, filho. Peçam para eles pararem de orar. Falei, o senhor fica tranquilo que nós vamos providenciar. Falei, esse senhor, uma pessoa evoluída, nem espírita é comum, é muito comum o espírita ficar perdidão no plano espiritual, é muito comum, hein? Eu falei, esse senhor deve ser espírita. Perguntei, qual é a religião do senhor? Ele falou, eu sou católico. E o senhor mora onde? Ele falou, olha, eu moro na roça. O senhor tem estudos? Não. Mas ali eu percebi que ele tudo leva a crer, eu não podia mergulhar, a reunião ela é bem objetiva, tudo leva a crer que possivelmente era um espírito, um espírito muito evoluído e pediu uma reencarnação numa vida muito simples. Possivelmente, se eu levo ele no mundo acadêmico, ele seria desprezado com aquela prepotência normal, não estou generalizando, do mundo acadêmico, os doutores. E ele era, pelo que eu percebi, muito evoluído espiritualmente, mas muito evoluído. Então, olha, voltando para cá, estava ocorrendo uma obsessão de encarnados para um desencarnado. Olha que interessante, né? Então, vamos lá. E aí pode ocorrer também de desencarnado para desencarnado, quando ambos estão no plano espiritual. Tudo bem? Olha. E isso me faz lembrar de um imperador romano, cujo nome Lúcio, mais conhecido como Nero, quando ele desencarna, a pressão psicológica em cima dele, só para relembrar, né? Lembra que pela delação premiada que eles criaram na época, ele perseguia os cristãos e transformava em tocha humana para iluminar o jardim dele à noite, uma vez que ele tinha insônia. Então dá para imaginar quantos inimigos esse irmãozinho teve. E o plano espiritual teve que esconder ele e fazê-lo reencarnar em situações inimagináveis, né? Mas esconder ele, porque ele não ia suportar a pressão. Você imagine quantas pessoas foram queimadas naquele jardim romano. A Europa tem grandes débitos, já que nós temos uma europeia aí no pedaço. Grandes débitos, junto à África, Oriente Médio. Eu não estou generalizando, é personalizado isso, viu? Por favor. E nós espíritas, todos nós passamos pela Europa. Mas voltando, isso tem estudos comprovando. Então, olha, aí ocorre essa obsessão entre desencarnados. De encarnado para encarnado. Quando os indivíduos se encontram aqui, está todo mundo junto aqui no trabalho, é muito comum isso no trabalho, esse assédio obsessivo. E está ligado a várias questões. Por exemplo, uma pessoa ela consegue evoluir numa empresa, e não é por maldade, muitas vezes a pessoa, de inveja, acaba gerando aquela energia contínua em cima daquela pessoa que está progredindo profissionalmente. Eu estou lembrando de um caso numa feira em São Paulo, de supermercados, e um amigo que fazia parte da diretoria que estava organizando esse supermercado, eu já devo ter comentado numa dessas reuniões, estava terminando a feira e já tinham colocado aquelas correntinhas isolando os estandes, mas como ele estava na organização, ele viu um produto lá de fora, ele pula a correntinha, já tinham fechado, a segurança já tinha fechado a feira. Ele pula, ele se viu ali, pô, eu tenho poder, diretor, né? Ele pulou para ver o produto, mas bem intencionado, e um segurança gritou, oh, não pode não. Ele pensou que era alguma brincadeira, ele estava de costas, nem olhou para trás, ele pensou que era algum amigo brincando, né? E de repente esse segurança pega nele, no ombro dele, e fala, olha, imagine, esses seguranças são fortíssimos, né? Pegou no ombro dele, né? Ele um pouco magro, né? Falou, não falei que não era para o senhor avançar aí? E jogou uma energia tão pesada. Vocês já tiveram contato com algum segurança, principalmente de São Paulo, capital, grandes cidades? Elas são mais complexas, mesmo em pequenas cidades. Segurança ele só fica ali cuidando da ausência do bem, né? E ele levou aquele choque e falou, desculpa, o segurança olhou feio, né? E
E ele saiu, ele virou para a esposa dele e falou: olha, eu estou me sentindo muito mal. Não pelo que eu fiz, mas pela energia que esse segurança jogou em mim. A esposa dele, sabiamente, são católicos, virou para ele e falou: faça agora uma oração para ele mentalmente. No carro a gente vai fazer mais. Senão nós vamos voltar para Bauru de uma forma esquisita, energizada e batata. E foi, ele só superou com orações. Então, olha, tudo bem? Então, existe entre encarnados e a gente tem que prestar atenção. Esses dias, recentemente, quase eu fui envolvido numa discussão política. Eles sabiam a minha posição. E estava lá um grupinho de ambas as partes, tendo os dois lados dessa bipolaridade brasileira, e me envolveram. Eu estava cheio de argumentos, não quero trazer isso aqui. Quando eu percebi, falei: pessoal, é melhor eu não emitir minha opinião, e eu estou saindo. E saí correndo, mas jogaram uma energia mental em cima. Falei: desculpa, eu fui extremamente polido, mas saí dali, eu fiquei um quarteirão até chegar ao meu carro com uma energia mais tão pesada, que aí eu comecei a orar. Comecei a orar para eles, muitas luzes. Eu levei mais 30 minutos, tive que ir para casa tomar um banho. Olha só a situação, a gente tem que ficar esperto, né? Eu, graças a Deus, eu não bebo há mais de 40 anos, então a minha glândula pineal deve estar 0 quilômetro, bebi muito pouco nessa vida, então as percepções, né, captam. E ali, só depois de tomar um banho, que eu venci. Venci, depois voltei, me confraternizei com todos no dia seguinte, na boa, e o quanto é importante orar nessas situações, né? O quanto é importante elevar a frequência da nossa energia mental. Porque elevando a energia, a frequência, me perguntaram hoje, o que é uma frequência elevada? 150 Hz, 200 Hz, você desejar o bem para o próximo, fazer uma caridade. Lembra que nós estamos batendo aqui, fazer uma caridade por dia, né? Para a gente amenizar a nossa caderneta de poupança divina, considerando que nós somos devedores. Já quando você tem aí um sentimento, você entra nessa frequência de medo, de culpa, aquelas frequências que a ausência do bem estimula através dessa mídia que está aí tradicional, não só no Brasil, na Europa também, Estados Unidos, eu acompanho esses jornais, é o país, todos eles, a gente sabe que existe aí não quero chamar, mas é uma nova ordem, enfim, tem toda uma influência, muito dinheiro por trás aí, jogando a frequência para baixo, né? Então, nós temos que elevar essa frequência, por isso que eu estou sugerindo orar mais. E perguntaram: o que é uma frequência baixa? 2,2 Hz, compara. Portanto, você na frequência baixa, você perde imunidade. As células ficam desnutridas. É falta de amor com as células e com a alma. Ficam desnutridas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos, com os nossos diálogos internos. Outro dia eu medi quanto tempo eu fico conversando comigo mesmo. É um tempo absurdo. Eu vivo muito comigo mesmo. E se a gente não se sente bem, significa que você não está bem acompanhado. Provavelmente você não está bem acompanhado. Então, não estou generalizando. Tem outros fatores aí. Bom, em todas as situações citadas até agora, a gente percebe que obedece uma lei de afinidade, sintonia. Sintonia do quê? Da nossa energia mental, onde os semelhantes se atraem e os contrários se repelem. E além disto, da sintonia, tem a lei da causa e efeito. Tem cobranças do passado e vice-versa. Perfeito? Então, mas vamos lá. No livro dos médiuns, lá no capítulo 13, item 245, está lá. As causas da obsessão variam, prestam bem atenção nos detalhes, hein? Olha, as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Tá? As causas variam de acordo, tá? Ó, as causas de acordo com o caráter do espírito. E, tá lá, hein? Às vezes, as pessoas não prestam atenção nesse às vezes. Leitura dinâmica, sabe aquela superficialidade que é muito comum hoje, em 80% da população? Não é por aí. Olha, tá lá, às vezes, obsessão,
uma vingança, está dizendo às vezes, uma vingança de quem guarda queixas do tempo de outras existências. É muito comum nas casas espíritas ouvirmos afirmações assim, generalizadas, de que a obsessão é fruto de desafeto de vidas anteriores. Mas, se analisar bem isso que eu estou destacando, esse às vezes não está aí por mero acaso. Não trata. Tem que tomar cuidado, não é sempre. Existem outros fatores que motivam a obsessão. Por exemplo, o nível, o estágio moral que nós nos encontramos, a inteligência moral nossa, em que nível que está. Neste caso, então, ó, veja bem, dependendo do estágio moral, né, é comum a gente verificar que pensamentos e sentimentos dos indivíduos é causa de processo obsessivo. Por isso que está lá, Jesus falava, orar e vigiar. Então, maus pensamentos, más tendências, comportamentos contrários à ética e à moral, vícios físicos, vícios de qualquer. Gula, por exemplo, pega os 7 pecados capitais, dá uma analisadinha ali. E além disso, lixos, eu vou usar no plural, mentais, acumulados nessa média de 170 reencarnações, que é uma média que nós temos. Muitos lixos que têm que ser descartados. Sabe os nossos avós, que não sabia se ia faltar no dia seguinte algo? Então, tinha o hábito de ir guardando coisas. A gente vai guardando coisas na mente, a gente não descarta. Um absurdo, não tem sentido. Por que guardar tantas tranqueiras do passado? Nós temos que limpar. Só tem vida no presente, no passado só tem recordação. A hora que você vai para o passado, você está desperdiçando vida. Tem gente que passa 25%, 30% do dia acordado, refletindo no passado. Então nós temos que limpar esses lixos, que de alguma forma é o passado aí, marcando presença. Viver é navegar no presente. Viver é navegar no presente. E futuro, calma, essa aceleração deixa a gente também muito preocupado com o futuro. No futuro não tem vida ainda, só tem imaginação. Então, temos que planejar o futuro, temos que de vez em quando recordar, mas menos o passado, e temos que viver intensamente o presente, realizando obras, seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. E aí, a pessoa numa frequência aí, com esses lixos mentais, ela atrai para sua companhia pessoas similares, entra em ressonância. Então, nós acabamos aí gerando, de alguma forma, obsessões desnecessárias. E atrai esses espíritos inferiores. Lembra que você ficava bravo, você atraía pessoas bravas? E aí vai, né? Você com ciúmes, você atrai pessoas ciumentas. Você está sorridente numa festa, você atrai as pessoas sorridentes. Nós temos exemplos de sobra. Os espíritos inferiores, eles costumam jogar uma isca, os zombeteiros que estão aí. Por isso que eu sempre recomendo, faça uma oração para os espíritos zombeteiros que estão ao redor. Eles jogam iscas. E tem um número aí, é um número americanizado. Se você jogar 100 iscas, 30% mordem a isca. Para quem pesca, entende muito bem o que eu estou falando. É um número que, de repente, se aproxima. As pessoas caem, porque elas não refletem, elas vão tocando a vida, não param para pensar. Algumas têm preguiça de pensar. As famosas tentações. Lá na minha oração de Pai Nosso, eu repito várias vezes, por favor, não nos deixe cair em tentações. Por favor, várias vezes, eu chego a repetir 8 vezes e agradecer o dia anterior, porque poderia ser pior. Então, no meu Pai Nosso, eu fico repetindo os pontos mais importantes, onde os riscos são enormes, em face do sinaleiro que eu apliquei no dia anterior. É muito comum. Olha, no início, trata-se de uma simples conexão de ideias, aí junto essas futuras obsessões, vai passando lentamente por uma interferência profunda, até que, com o passar do tempo,
finalmente se instala a obsessão, onde a troca, olha bem o departamento de desejo, ele é perigoso, nós temos que ficar de olho. Lembram dos departamentos mentais? Departamento de desejo, de imaginação, são os dois mais perigosos. De memória, de inteligência, e a vontade deveria ser a grande gestora, a grande, vamos usar um termo do passado, a grande chefia. Mas o que acontece? Muitas vezes o desejo com os obsessores dá um golpe de Estado. Eu estou usando o termo aí, golpe de Estado, nessa pequena empresa que nós temos aqui. Então nós temos que ficar esperto. Nós temos todos os recursos para orar e vigiar. Temos que ficar muito, muito esperto. Não é para amador. Olha, amador é para profissionais estar aqui no planeta de prova e expiação. E hoje, através das mídias tradicionais, TV, jornais, revistas, que migraram para o digital, a pressão é enorme para baixarmos a frequência. Eu já estou há 2 semanas praticando um jejum, deixei de lado algumas notificações que eu recebia, mas me está fazendo tão bem. Eu volto a enfatizar, aquele jejum de Jesus, hoje nós temos que modernizá-lo, não desprezá-lo, mas modernizá-lo também. Não desprezá-lo, por favor. Então, olha, não vou lavar a mão na água suja. Eu sei que é uma imprensa que não está bem intencionada e que está jogando a frequência para baixo. E, perfeito? Então nós temos que ficar muito atento e limpar esses resquícios de vidas anteriores, que aí nós caminhamos para o desejo puro, o desejo do verdadeiro cristão. Então, eu sou cristão, mas que estejam vivenciando o cristianismo são muito poucos. Eu estimo aí por volta de 20%. E é o que algumas psicografias falam, que apenas 20% serão promovidos para a 4ª dimensão. Bom, eu estou mandando ver, já a gente abre para algumas perguntinhas, tá? Para alguns comentários. Causas de vidas passadas. Sim, é outra lei natural, essa causa da perturbação espiritual, que é a lei da causa e efeito. A obsessão, nesse caso, ocorre por força do laço do passado. E eles vêm cobrar. Tá? É fruto de ingenuidades, ignorâncias. Eu tenho o hábito, toda noite, eu vou repetir porque tem gente nova aqui, toda noite exige muita disciplina. Eu posso estar com um sono enorme, eu faço em pé, jogo uma água no rosto, saio do meu quarto, falo em voz alta, mas eu faço uma oração depois da prece de Cáritas, que tem aí no Google, todo mundo pode acessar, prece de Cáritas, ditada lá em Bordeaux, em 1873, num círculo espírita. Eu faço a prece de Cáritas e peço desculpas pelos erros cometidos em vidas anteriores e falo, olha, eu era ingênuo, não tinha noção das leis de Deus na prática, ingênuo, ignorante, eu peço desculpas. Vocês vão aceitar, não é problema meu. Agora, eu estou me esforçando para me aproximar de Jesus. Eu estou me esforçando. E não é brincadeira. Fiquem junto comigo. Fiquem junto comigo e me acompanhem. Toda noite, toda manhã, eu faço isso. E eu percebi que alguns não ficaram, não, viu? A gente sente quando um obsessor cai fora. Eu tenho muitos débitos de vidas anteriores. Senão, não estaria no meio espírita. Senão, não estaria. Eu tenho muitos débitos. Por que eu estou falando? São os, como se diz, trabalhadores das últimas horas, tem toda essa fala, né? Enfim, nós espíritas aí, todos nós, com raríssimas exceções, a não ser os missionários, né, que são poucos, todos nós temos grandes débitos. Então eu peço desculpas. E a minha vida vem melhorando, viu? Porque eu não sentia muita paz. Hoje eu já sinto um pouquinho mais. E o espírito, na sua ignorância alheia, ele se imagina, o espírito, eu estou levando em conta aqui um espírito desencarnado, tudo bem, nós somos espíritos encarnados, mas um espírito desencarnado,
na sua ignorância, ele se vê no direito de fazer justiça com as próprias mãos. É a lei, a antiga lei do Velho Testamento de Moisés, dente por dente, olho por olho, que ela precisa ser interrompida. E como nós podemos interromper? Através da nossa reforma, nós obsediados. Sim, a nossa reforma. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar no cristianismo, trabalhar no bem, esse espírito que vem cobrar, fala, não vou fazer isso, esse irmão, hoje ele está no bem, gera, ele mesmo vai ficar autoconstrangido. Olha bem, olha, aqui é a receita, hein? Agora, deste grupo, quantos por cento vão levar a sério isso? Poucos. Eu estou aqui trazendo uma realidade, tá? Poucos. Poucos. Mas se for um, já é um crescimento de 100%. Valeu. Porque eu estou considerando aí base zero. E outra causa por contaminação. Olha bem, a psicologia fala em efeito cacho. Eu moro num prédio. Quando estive em Portugal, eu gostei muito de Portugal, uma energia muito boa, por isso que eu questionei a energia para Delfina. Gostei muito de Lisboa e outras cidades que eu visitei. Tem uma filha minha que está fazendo um trabalho agora de arquitetura aí próximo a Lisboa. E ela mesma falou, é uma energia muito boa, eu me dei muito bem com os portugueses. Mas voltando para cá, por que eu estou falando isso, Will? Considerando a Delfina, a moça que está mais longe de todos nós presencialmente. Esse tipo de obsessão, a psicologia fala efeito cacho. Eu moro num prédio. Se um vizinho meu, de alguma forma, adquire aí uma depressão, o risco dele me contaminar, isso é chamado efeito cacho. Por isso que é dito que nós somos uma média das 5 pessoas que nós convivemos. Que temos uma convivência maior. Então, nós temos que ficar, em resumo, muito atento para não ser contaminado. E por exemplo, nós estamos nessa egrégora agora aqui, e esse grupo aqui se reúne várias vezes na semana, isso faz um bem danado. Porque, além de nós, tem os espíritos elevados que estão contribuindo. Hoje nós temos amigos espirituais, quem frequenta com disciplina, com amor no coração, tem aí amigos espirituais que estão nos ajudando muito. Eu não gosto de usar esse termo, mas era para ser pior, se a gente não tivesse nesse meio. Eu agradeço muito o que não aconteceu no dia, o que não aconteceu comigo, porque eu tenho certeza que eles estão interagindo. Então, essa causa por contaminação é um tipo de obsessão que ocorre em virtude da frequência de locais que nós frequentamos, logicamente. Frequência que frequentamos. Porque, vamos pegar alguns exemplos. Pessoas que frequentam terreiros primitivos. Por favor, não estou julgando. Mas outros centros espíritas mal orientados, que é muito comum, porque a pressão é muito grande em cima do terreiro, em cima de centro. Nós somos kardecistas cristãos, somos espíritas cristãos. E eu vejo os cuidados que o André toma, a gente se conversa muito, e tomando os máximos cuidados, mas a pressão é muito grande em cima de todos nós. Mas voltando aqui, centros espíritas mal orientados, seitas estranhas, ambientes fechados ou não, onde ocorrem festas, jogos, em que existem consumos de drogas em geral, estão sujeitas à contaminação fluídica. Então, diga-me com quem tu andas, os antigos diziam, que eu direi quem tu és. Não é brincadeira isso, viu? A não ser que você vá lá, estou indo como missionário, eu vou orar para o ambiente, mas se você ficar ali frequentando e não ter essas forças, é melhor você. É por isso que tem que se autoconhecer, tem que ser muito forte, tem que estar muito bem elevado, porque o risco é muito grande. Um exemplo, eu vou contar um exemplo da minha época universitária, eu fiz engenharia, e eu tomei conta de um centro de vivência. Esse centro de vivência, eu tinha aí meus 23, 24 anos, ele era o seguinte, olha, eram alunos da engenharia, psicologia, comunicação, então dá para imaginar, né? Naquela idade de querer muitas festas. Eu coordenava esse grupo junto com uma equipe, e era fantástico, era interessante.
No primeiro piso tinha um salão de jogos, mas não jogos valendo dinheiro, jogos para se divertir, né? Aqueles jogos comuns, pebolim, enfim, fliperama e tal. E um bar. Bar, logicamente, bebidas alcoólicas. Era raro ver alguém tomando refrigerante ou suco. No segundo piso, uma discoteca, que era, na época, moda discoteca, Saturday Night, João Travolta, aquela coisa toda. E um bar ao lado. E no terceiro piso, um terraço, onde tinha um outro bar, mas um terraço aberto. E olha que interessante, eu levei muito tempo a perceber, quando eu chegava no primeiro piso, era uma energia. No segundo piso, era uma energia tão pesada que uma vez, quando eu não estava aguentando, eu subi, eu tenho mediunidade, eu subi para o terceiro piso, que era aberto, um terraço, um céu maravilhoso, tinha um jardim, bancos, né? Era o topo do prédio, um prédio de três andares. A hora que eu cheguei no terraço, eu fiz, ufa! Ali que eu percebi que o ambiente da discoteca, e mesmo o outro, mas da discoteca essencialmente, era pesadíssimo. E eu era contaminado. Não era espírita ainda, era médium, apanhando. Então foi um período nada agradável, de muitas aprendizagens. Estou citando aqui um exemplo que eu vivenciei e aprendi muito com isso. Tudo bem? Olha, e levei muito tempo para perceber isso. Porque a gente entrava lá naquelas baladas, tudo feliz, né? Estudando, trabalhava e estudava. Então eu queria me divertir, relaxar, né? E isso me fez lembrar a minha filha mais nova, nesta semana, por isso que eu perguntei, no início eu falei da Índia. Uma amiga dela ficou um ano na Índia. E eu conheci esta moça essa semana e perguntei como é que é a energia na Índia. Eu não conheço a Índia, pretendo conhecer. Ela virou para mim, olha aqui, uma moça demonstrou uma evolução, uma energia muito boa. Ela virou para mim e falou, tio, a energia da Índia, incomparável, é superior à energia do Brasil. Olha, ela está aqui no interior do estado de São Paulo, com maior respeito, na minha opinião, um dos melhores lugares para se estar no Brasil, e um dos melhores, talvez, do mundo, na minha opinião, pelo pouco que eu viajei. Uma energia muito boa. Eu considero a energia de Bauru, do interior do estado de São Paulo, muito boa, mesmo com todos esses problemas atuais. E ela falou, tio, não dá para explicar. Eu falei, mas aquele problema de casta, porque os indianos foram uma leva que veio de Capela e não foram bem sucedidos na missão deles. Falou, não, esse detalhe de castas está desaparecendo, mas a energia é muito boa, porque eles oram muito. Eu me senti muito bem, mas muito bem, e eu quero voltar. Uma moça que passa uma energia, deu vontade de continuar conversando com ela, até atrapalhei minha filha. Uma graça. Então eu estou falando porque os ambientes, eles acabam nos contaminando, sim. Teve lugares aí na Europa que eu não consegui dormir bem. Minha esposa teve que fazer orações. Não conseguia dormir bem. Não vou dizer tanto. Mas, voltando aqui, o fato de que as pessoas... Vamos voltar aqui para os terreiros primitivos que eu citei. Ao citar esses terreiros, como agente de contaminação, por favor, me interprete bem, viu? Eu não estou generalizando, tem as exceções. Não foi com o objetivo de criticar. Tem a ver com o fato de que as pessoas que vão ali, elas vão para buscar ajuda para problemas materiais, financeiros, negócios, transações. Solucionar dificuldades pessoais que elas deveriam solucionar, profissionais, enfim. Desfazer intrigas, tudo são problemas maravilhosos que a vida manda para ela resolver e progredir nas inteligências, e ela quer que alguém resolva para ela. E muitas vezes aí desejando mal, buscando vingança. Então, esse tipo de trabalhos que mexem com interesses terrenos, eles acabam aí, de alguma forma, detalhe importante, que envolve bebidas, fumos, comidas, velas e etc., é fácil deduzir que os espíritos que estão ali, eles são muito apegados às coisas materiais, do mundo material, não demonstrando, com maior respeito, não estar num estágio mais evoluído espiritualmente.
Então, precisam tomar cuidado. Agora, os espíritos superiores, quando se fazem presentes nesses ambientes, são em casos que a pessoa vai lá por um motivo nobre, por um motivo de saúde, caridade, por ingenuidade, por inocência. Aí esses espíritos adentram e ajudam. Por isso que essas casas funcionam em muitos casos. Então, com o maior respeito, hein? Por favor, não interpretem mal, tá? E nesses casos é a lei do amor sendo acionada e permitindo levar benefícios para aqueles que precisam. Portanto, repetindo, quando os motivos são de ordem material, ao contrário à lei, por essa força atrativa do magnetismo, por motivo de força maior, os espíritos mais elevados, eles entram em contato e ajudam nessas casas. Agora, nessas questões de obsessão, ocorrem processos bem evoluídos de simbiose. Esse conceito de simbiose é muito usado na psicologia para descrever uma situação de dependência emocional entre indivíduos. Dependência. Um depende do outro. E isso acaba descambando para casos gravíssimos. Pois o que acontece? Esses espíritos passam a coabitar, começam a conviver com você na sua casa, diariamente. Então tem que tomar muito cuidado. E com relação a centros espíritas cristãos, Kardec, enfim, mal orientados, os dirigentes e as pessoas que frequentam essa casa são pessoas que não estudam e pouco conhecem a doutrina. E aí, em face essa preocupação apenas, geralmente, de ver o fenômeno mediúnico, ou de tentarem receber auxílios para resolver problemas pessoais, ou tal do altruísmo, e não servir o próximo, passam a atrair espíritos levianos, malévolos, enganadores, conhecidos como mistificadores, que acabam tomando conta do pedaço. A verdade é essa, e contaminam o grupo. É muito comum. Aqui em Bauru nós conhecemos alguns casos. Bauru, interior de São Paulo. E essas seitas estranhas, eu estou jogando muita teoria, tá? Já já a gente abre um espaço. Essas seitas estranhas, que geralmente no interior dos Estados Unidos, surge de vez em quando, aparece aí em notícias, né? Eles atraem pelos seus rituais e doutrinas espíritos levianos, enganadores, que induzem os praticantes a comportamentos estranhos. Tem cada seita aí que. E eu estou relembrando alguns casos dos Estados Unidos, até de provocar suicídios coletivos. Eu tive um caso aqui em Bauru, não vou poder citar nem a religião que ele participa. Isso antes da virada do ano 2000, eu vou usar o termo seita, enfim, uma organização religiosa, podemos chamar assim, a liderança bateu na tecla que o mundo iria acabar. Várias religiões bateram. E esse camarada, ele distribuiu todo o patrimônio dele. Eu só fiquei sabendo depois. Bom, resultado. Dá para imaginar. Os amigos tiveram que ajudar, e ele tinha um alto padrão. E aí a gente fica pensando, como é que uma pessoa cai nessa? Isso dá uma conversa enorme. São influências, hipnoses, o que está por trás, né? Tudo bem? Então, olha, em resumo, tomar muito cuidado com esses ambientes onde rolam bebidas e, de repente, começa com um jantarzinho, ali vários amigos, casais, e, de repente, começa a entrar bebidas. Eu até tive uma experiência de enxergar, ao dormir, um grupo todo de casais indo para determinados ambientes da pesada, que a gente via que era para sugar energia, uma vampirização, e tinha uma coordenação, todo mundo ali, sabe, simpático, sorridente, tratando você bem, e começa com aquelas reuniões, jantarzinho, aí a bebida vai evoluindo, e eles dormiram, ao dormir, bêbados. Aí é uma beleza, a espiritualidade inferior agradece. É muito comum de sábado para domingo,
no planeta todo. Países aí, primeiro mundo, Alemanha, lembra Munique, a primeira cervejaria lá, HB, aquela coisa toda. Todos esses irmãozinhos, eles não têm noção do que ocorre de madrugada. Ali sim que a obsessão deita e rola, devido a isso que nós estamos falando aqui. Esses viciados do além, eu vou repetir aqui, deitam e rolam e começam a frequentar a residência da pessoa. Pessoas que entram despreparadas para dormir. É muita ingenuidade no século XXI. Há uns 2 séculos atrás, até Santo Agostinho já alertava isto, gente. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Não é fácil entrar, aceitar isso, mas enfim. Né? E tem a tal da autoobsessão. Mas como assim? Autoobsessão? Sim, isso que é falta de amor próprio, na boa. Lembra aquela musiquinha do Traje a Rigor? Eu me amo. Será? Olha, autoobsessão. Trata-se de um caso aí, é bem excepcional, viu? Pois, como o próprio nome diz, o indivíduo, ele mesmo é o agente de obsessor dele mesmo. Mas como isso acontece? A mente doentia, eu estou usando doentia com maior respeito, tá? É aquela mente que está precisando de um determinado equilíbrio. Ela caiu ali numa situação que balançou, num trauma, e ela não ressignificou, não trabalhou isso, e faz a pessoa se atormentar-se a si mesmo. A própria pessoa provoca esse tormento consigo mesmo. E aí, olha o que ocorre, que a causa nesse caso está nessa mente em desequilíbrio, que faz emergir para o presente culpas e remorsos, traumas existenciais vivenciados no passado, ou mesmo nessa vida, nesse momento atual. E essa criatura, ela acaba materializando esse pensamento, transformando em distúrbio, fala pensamento barra sentimento, e atrai aí consigo espíritos inferiores, com realidades muito parecidas com a dela. Entra numa ressonância. Eu vou usar o termo aí simbiose, novamente. E a partir daí, esse processo obsessivo se instala e vai criando espaço, e agora, logicamente, com influência de outras mentes. Então se potencializa. Por isso que eu costumo dizer, isso me ajuda muito, hein? Como tem gente nova, eu costumo dizer que eu nunca errei. Lógico que eu errei. Mas o que eu faço com o meu erro atualmente? Eu transformo em aprendizagem, cura e libertação. É inevitável. Se eu estou numa escola, no hospital e numa prisão, estar aqui na vida são essas 3 instituições funcionando simultaneamente. Então surge eu tenho que tomar uma decisão e tomo a decisão errada. Eu errei. Não, é uma oportunidade para eu aprender, me curar, eliminar. O que é o me curar? É curar a alma, eliminar defeitos e me libertar de ingenuidade, ignorância, crenças, problemas imaginários, mídia, influência, obsessores. E a alma precisa dessas, não vou usar o termo moeda, porque é um termo muito, como se diz, um termo muito mercantilista. A alma se alimenta de aprendizagem, de cura e de libertação, que isso vai redundando numa somatória de virtudes e aí desemboca nesse funil chamado amor incondicional, que tem um poder danado. A alma se alimenta de amor. E aí a gente sabe que a prática da caridade é o máximo. A caridade com amor puro é o máximo. A caridade é o amor em movimento. E o amor é a caridade em movimento. Então, eu nunca errei. Eu só aprendi, me curei e me libertei. Que a psicologia chama de ressignificar o teu passadão, irmão. Nós nunca erramos, nós estamos aqui para aprender, se curar e se libertar. Isso me fez um bem danado, porque eu me autocobrava. Eu fui um auto-obsessor. Possivelmente ainda continuo. Ainda continuo. Então, olha, é muito importante isso que eu estou lhe dizendo para vocês, para a gente se libertar, se curar e aprender. É fantástico. E tudo que nos acontece, o meio, onde nós estamos, as pessoas, porque a cura está nas relações.
tudo nos leva... Eu fecho à noite, antes de dormir, eu tenho meus princípios que eu leio, tudo escritinho, inclusive estou ao lado aqui, tá? Eu sempre pergunto, o que eu aprendi hoje? Eu me curei? Me libertei de algo, de alguma ignorância, algum medo imaginário? Faço essas perguntas. Eu não durmo sem fazer esse balanço. Senão, corre o risco de se tornar um dia desperdiçado. E tem uma obsessão recíproca. É quando, num dado momento, eu sou obsessor, o outro obsediado. No outro momento, ele é obsessor, ficam trocando obsessões simultaneamente. Isso ocorre. Ao dormir, é muito comum. Ambos ficam trocando obsessões. Logicamente, são espíritos aí não evoluídos, que o Allan Kardec chama de inferiores. Bom, diante de tudo isso que nós apresentamos aqui, fica claro que o obsidiado, geralmente nós aqui, geralmente, no bom sentido, nós somos obsessores e obsidiados, geralmente, é sempre o obsidiado, a vítima, entre aspas, é sempre o próprio causador da sua obsessão. Se vocês repararem em toda a conversa. Em resumo, não existem vítimas no planeta Terra. Não existem. Aqui, eu vou repetir, é um planeta, escola, hospital e prisão. Aqui não é um paraíso. Ah, mas eu quero paraíso, eu quero ser feliz, a minha família. Que você seja feliz no casamento. Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Oh, sociedade! Não é assim. O ideal seria falar, olha, eu desejo que agora em 2023 você aprenda bastante, se cure bastante e se liberte bastante. É o desejo do fundo do coração. A felicidade, irmão, você vai ter alguns momentos, mas a felicidade plena tem uma dimensão que você vai ser feliz plenamente. Não é nessa ainda. Você vai ter momentos maravilhosos quando a gente agradece, quando a gente agradece, quando a gente agradece, quando a gente eleva a nossa frequência, que aí a gente recebe inspirações, quando a gente faz uma caridade, e aí a espiritualidade maior vem e deixa a gente impregnado, uma energia que eu chamo de felicidade. O Espiritismo me levou a me tornar um pouquinho mais caridoso, não tanto quanto eu deveria. Hoje eu tenho uma meta de praticar uma caridade por dia, e com a graça de Deus eu peço, eles mandam. Incrível, incrível. Nós que temos aí um pouquinho de mediunidade, eu falo, caramba, muito obrigado. Eu agradeço. E teve um dia que eu não estava conseguindo, e tem um rapaz, enfim, eu não vou começar a contar a história aqui, eu vou dizer muito, eu vou me segurar. Peçam, aqui para quem está chegando agora, uma caridade por dia, no final de 10 anos, já pensou? 3.650 caridades, irmão. Olha quantas pessoas desejando o bem para você. Aí é o contrário de obsessão. É gente jogando energias boas para você. Vocês já chegaram perto de pessoas que te amam? Você sente aquela energia, fala, meu Deus, como é bom estar aqui. Vai ser isto. Invistam. Mas eu sei que daqui vai sair uma porcentagem pequena. Sabe por quê? Nós somos latinos. Latinos, descendentes de latinos europeus, que têm as suas qualidades, amigáveis, são calorosos, tal, mas não tem a tal da disciplina. Vou aproveitar que a nossa irmã de Portugal está aí. Quais são os países enrolados da Europa? Ela é testemunha. Portugal, eu tenho débito de Portugal. Se não fosse o bloco europeu, Portugal estaria em decadência, com bom respeito às suas crenças. Então, vejam bem, nós temos que abraçar a disciplina. Espero que a nossa irmã de Portugal dissemina isso, dê exemplos, porque a inteligência moral, eu sou descendente, eu tenho português no sangue, tenho Vieira da Cunha, português, tenho espanhol, tenho italiano, tenho vários sangues latinos aqui. E não que eu consiga ser disciplinado. Eu estou aproveitando a nossa amiga portuguesa aí para... Então, se sair daqui uma porcentagem que leve a sério essa prática, nós vamos começar a entender o que Jesus, ou melhor, o que Allan Kardec disse respeitando os princípios cristãos. Fora da caridade não há salvação.
Então, olha, uma coisa é certa, obsediado é sempre o motivo do problema, pois a cada um é dado conforme as suas obras, de acordo com a necessidade e o merecimento dele. Podemos combater a obsessão? Como? Conforme nós já comentamos aqui na caridade, mas sim, sentindo no bem, pensando no bem, falando no bem e agindo no bem e o outro E, praticando a caridade. Resumindo, seguir Jesus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu paro aqui, por favor, eu abro para comentários e até discordâncias. Com o maior respeito, nós vamos acatar bem. Vamos lá? Quem gostaria de fazer algum comentário, um complemento? Eu prometo ouvir. Um de cada vez, fala. Aí depende das causas, depende da energia, depende do que foi provocado. As intensidades são as mesmas, é de espírito para espírito, é de alma para alma, viu? Então aí depende. Por exemplo, se eu roubo, vamos supor que eu prejudique alguém. Vamos pegar um exemplo aí, tá bom? Que eu não gostaria de baixar a frequência, viu, Sérgio? Mas vamos supor que eu puxo o tapete de alguém no trabalho. É alguma coisa, tá? Puxou um tapete, prejudicou uma fofoca. Por outro lado, se eu roubar alguém e deixar a pessoa numa situação delicada, então aí vai depender do estágio evolutivo da pessoa, como que ela está encarando aquilo. Eu vou pegar um exemplo. Um parente me prejudicou. Como eu sou espírita, me esforçando em ser um espírita na prática, estou longe disso, mas eu consegui amenizar, consegui mandar uma energia boa depois de um tempo, fazer orações. É um amor diferente, mas eu consegui. Então depende dos atores e depende da cena. Ok? Eu deixaria se é mais intenso ou menos intenso. O imperador, eu estou pegando o imperador romano para não trazer para casos recentes, né? Bem longe, que possivelmente eles já pagaram esses débitos. Cada caso é um caso. Depende, né? Como o americano fala, depende. Tudo bem? Acredito que eu devo ter respondido. Depende dos atores envolvidos, da inteligência intelectual e moral de cada um. Eu passo a bola para quem quer mesmo. Desculpa, levantou a mão. Tudo bem, Sérgio? Tá? Silvanete quer falar. Silvanete, manda ver, Silvanete. Olá, boa noite a todos. Relacionado lá atrás, quando se falou de ambiente, eu estive certa vez num restaurante com música ao vivo, onde na mesa em que eu fiquei, eu pude sentir vibrações que me deixaram mal. Eu comecei a passar mal mesmo, como se eu estivesse agonizando. E eu pedi para, olha, eu tinha acabado de chegar, sentei e já comecei a sentir. E fiquei sem jeito de pedir para sair. Alguém me leva em casa, porque eu não estou bem, eu não conseguia sequer ir para casa sozinha. E houve eles relutaram um pouco, não, fica, não dá para ficar. Eu vou cair aqui, eu não estou aguentando mais. E quando eu cheguei em casa, aconteceu algo incrível. Eu entrei, eu trabalhava com salão de beleza, então eu fui de frente para aquele espelho imenso. Quando eu me deparei com o espelho, eu não vi meu rosto. Eu vi uma mulher com essa parte daqui bem profunda, né? Porque eu tenho as bochechas gordinhas, ela é entrada mesmo com esses ossinhos aqui bem para fora. Então, e o rosto bem expressivo, me olhava com um olhar de fúria.
Sabe aquela coisa assim de eu olho e não me vejo? Foi algo terrível. E me deparei com algo muito feio. Eu falei que era feia. Para que eu falei isso? Eu disse, nossa, você é horrível. E fui para trás. Ela me derrubou. Eu caí e tentei levantar, tentei me reerguer com todas as forças possíveis que sumiram, minhas forças vitais. E eu gritei para pedir socorro para a vizinha, que dava para ouvir as paredes, dava para ouvir. Falei, vizinha, que ela louvava, ela também espírita, né? Mas gostava muito de louvar. Vizinha, comece um louvor aí, bem alto, que eu vou começar aqui com o Salmo 91. Nada adiantava. Aí eu fui pedir perdão para ela. Eu disse, me perdoe, eu não tenho entendimento de beleza. Eu não sei quem você é, nem o porquê está aqui. Me perdoe. E aquela sensação que estava no meu estômago, porque é incrível que começou no estômago, ela começou a vir para a garganta e me deu aquela ânsia. E aí eu entrei com uma prece mesmo do Pai Nosso. Depois eu fui devagarzinho, mentalizando a prece de Cáritas, para tentar concluí-la. Eu estou falando aqui, olha, e eu sinto uma presença maravilhosa. E para finalizar, jogando esse tema, eu olhava para você enquanto falava, eu já trouxe para cá para você. Davidson, né? Ou é Davidson, não é isso? É. Pronúncia correta. Eu vi uma nuvem de fumaça branca que vinha do seu ombro para a sua cabeça, para o seu nariz. Teve uma hora que você fez como se fosse tomar o seu fôlego. Muita, muita, muita. Eu creio que seja um ectoplasma, mas uma nuvem de fumaça imensa. E o que eu quero concluir aqui para todos que estão me ouvindo é que o mundo espiritual é lindo, é maravilhoso. Todos nós estamos a todo tempo atraindo o que é bom e o que é ruim, ao mesmo tempo, a depender da nossa frequência. Mas é muito difícil peneirar. É muito difícil isso que você pediu para a gente. O Silvanete, Silvete, como que é? Silvanete. Silvanete. Isso. Você tem trabalhado com a sua mediunidade? Não, eu tenho só estudado. Uma sugestão, procura fazer um Coen, ou o teu contato é através do Sérgio, com quem que é? Sim, Sérgio Totti. Então, Sérgio, se você puder fazer um Coen, e apesar que você já deve ter conhecimento, mas trabalhar essa mediunidade, como lidar com essas situações, você me fez lembrar de Jesus, quando ele desce lá do monte de transfiguração, ele desce, os discípulos não estavam conseguindo resolver aquele problema daquele menino que entrava em convulsão. E aí ele chega e dá uma dura no bom sentido, tá? Isso é um jeitão meu de falar. Ele pega no pé, é outro jeitão meu de falar nos discípulos, fala, olha, onde está a fé de vocês? Mas foi uma forma didática, ele fala, nesse caso, é necessário muita oração e jejum. Você vê que nós falamos 2 vezes em jejum. Mas, em suma, você procedeu corretamente com a prece de Cáritas. Eu costumo dizer, quando ocorre isto, eu já tive algumas situações muito parecidas com esta, mas muito parecidas, e que eu tenho falado, se Jesus está comigo, quem está contra mim? Não que esteja contra, tá? Quando eu percebo que é um ataque energético. Nesse caso, você vê que a hora que você veio com a energia de amor, você amenizou. Você vê que é um padrão energético e possivelmente você aliviou alguém lá do restaurante. E está me vindo aqui, eu gostaria de outras contribuições. Em resumo,
é muito importante você trabalhar com a sua mediunidade, participar de reuniões. É muito importante, não ficar só na teoria. Você veio com a glândula pineal ranhurada, e você capta, você tem essa percepção, essa visão, essa vidência fantástica. Foi uma vidência que você teve ali, e seja bem-vinda entre os médiuns. Tinha uma amiga minha que ela sentava, ela via tudo ao nosso redor, enfim. Eu, de vez em quando, eu tenho algumas vidências, mas não tão. É muito rara atualmente, é mais intuitiva. Mas o que me veio o tempo todo que você estava falando é trabalhar. É muito importante você trabalhar. E agradecer essa irmãzinha que foi utilizada pelo seu, eu vou usar o termo anjo da guarda, para você acordar para o trabalho. Acordar para o trabalho. Nós seremos cobrados não pelos nossos estudos, mas sim pelas nossas obras, pelo bem. E você veio para ajudar. Você tem um coração grande, é perceptível daqui. Ok? Eu abro agora para quem. O André talvez queira fazer algum comentário, o Dankmar, ou alguém da equipe, fiquem à vontade. Guardou bem, Silvanete? Trabalhar. É a palavra-chave que estão repetindo aqui para mim. Fala para ela trabalhar. Fala, André. Boa noite a todos. O tema é muito importante, né, porque é uma forma de nós nos fortalecermos na nossa autoproteção. Porque quando fala assim, obsessão, né, o Sérgio fez uma pergunta, né, sobre a auto-obsessão ou sobre a obsessão de um terceiro sobre nós. Auto-obsessão, o próprio nome já diz, nós nos obsediando. Como isso ocorre? Quando nós valorizamos demasiadamente as nossas fraquezas e não conseguimos com tanta facilidade nos libertarmos. Então nós criamos em torno de nós aqueles pensamentos, aqueles sentimentos tão negativos que vamos nos envolvendo de uma forma tão bruta, que entramos no estado de desequilíbrio e acabamos não tendo a noção correta do que estamos a fazer e nem temos a noção correta do que é o certo, do que é o errado. Só que para nós vencermos isso, temos que nos educarmos religiosamente, moralmente, começando a pôr pontos diferentes em nossas vidas como objetivos em prioridades. Senão ficamos marcando passo. Se assim não fizermos, essa situação se agrava. Por que se agrava? Porque daí nós entramos em sintonia mental, sentimental, fluídica. Pensem dessa forma, uma energia mental negativa, uma energia sentimental negativa, fluidos obscuros que nós exalamos. Faz parte daquele círculo da nossa vida. O que ocorre? Através do elo de simpatia, atraímos irmãos que estão no mesmo padrão que nós. Vão codividir o dia a dia de nossas vidas. E nos saciamos mutuamente. Por quê? Eu aceito facilmente o que ele emana para mim, porque estou eu no mesmo padrão, na mesma condição que ele. E me completo com aquilo, porque me sacio
com o meu desequilíbrio. E vice-versa. Também emano esses pensamentos, sentimentos, as energias, ele assimila e também se sacia. Então, o que ocorre? Uma simbiose entre ambos os espíritos. Quando isso ocorre, as dificuldades são amplas em nos libertarmos. Sozinho não conseguiremos. Precisaremos de ajuda. Aí temos que buscar essa ajuda numa casa cristã, para podermos nos reencontrarmos e a cada momento estarmos a nos fortalecer e mudando os nossos padrões mentais. Só que existiu o quê? Existiu um elo de ligação entre um ser e outro. Daí eu consegui me despertar. Veio o querer. Mas o querer só não basta, porque daí eu tenho um trabalho a mais. Me libertar daquele da qual eu aproximei de mim. Para isso, eu tenho que emanar muitos esforços para não deixar cair novamente nas tentações. Para poder também reeducá-lo, para que ele possa ter o mínimo de consciência e seguir o seu caminho e eu poder seguir o meu caminho. Então, a autoobsessão. Temos muitos seres nessa condição no planeta Terra, que ainda é um planeta de muita dor, de muito sofrimento. A obsessão direta. Existe N sentidos que assim ocorre. Pode ser pura e simplesmente um irmão zombeteiro, vou dizer assim, aquele que se diverte com as suas fraquezas, onde o seu posicionamento firme já faz com que ele se afaste, porque ele não vai encontrar em ti a fraqueza para se distrair, para se divertir. Existe a obsessão de inimigos que nós criamos no passado, e não é inimigo pura e simplesmente por ser inimigo aleatoriamente. Não, isso não existe. Inimigo que nós criamos no passado, prejudicamos ou vice-versa. E que dentro das indas e vindas entre o mundo físico e o mundo espiritual, nos tornamos cobradores uns dos outros. Hoje ele está no mundo espiritual e eu estou aqui, então ele está me assediando. Amanhã posso eu estar no mundo espiritual e ele aqui, eu estarei o assediando. Então existe ali um elo de cobrança, de vingança muito grande. Por quê? Porque o nosso fator moral ainda é muito pequeno. Aí já se torna um pouco mais difícil. Impossível? Não, porque Deus é maravilhoso. Ele deu para cada um de nós aqui, ó, o livre-arbítrio, dizendo para cada um de vocês, caminhem, façam uma diferença. Que significa façam a diferença, façam o bem para você, o bem para comigo, o bem para com o próximo. Busque o aprendizado, busque a sua transformação, busque a sua libertação de tudo aquilo que tanto lhe incomoda diariamente. Quando você assim faz, você se modifica na sua forma de viver, na sua forma de pensar. Assim, você fazendo, você adquire o direito de se libertar. Porque ali existia uma dívida. Você está pagando essa dívida. Para com ele? Não. Para contigo. Para com Deus. Então, a libertação vem, mas exige muitos
muito, mas muito esforço no dia a dia de nossas vidas. Nada vem de graça. Então, esse fator de obsessão ou de influenciação é algo que temos nós que estarmos vigilantes, porque os pensamentos vêm com muita facilidade, gente. E temos que estar pronto para quê? Para discernir o certo do errado. Quanto a ambientes, veja, temos nós que estarmos sempre atentos, lógico, em tudo. Porque ambientes positivos, negativos, ambientes iluminados, ambientes obscuros. Veja, é proibido participarmos de determinados ambientes? Não, mas temos que irmos prontos, porque se eu vou num local onde existe muito vícios, bebidas, cigarros, né? As mentalidades estão totalmente deturpadas dentro dos ideais daqueles que ali se encontram, em N sentidos, ou das vaidades, ou das riquezas, ou da gula, veja, ou do sexo, e assim sucessivamente, conforme o local que nós formos. Temos que estar atentos e preparados para saber que teremos que enfrentar algo, porque aquele ambiente vai estar totalmente tomado por irmãos encarnados e desencarnados dentro dos mesmos padrões vibracionais e de interesses. Se formos lá com a pureza, veja, tomemos cuidado, aprendamos, né, a escolher os locais adequados para podermos frequentarmos. Quanto à mediunidade da Silvanete, é importante trabalhá-la. Tem esse conhecimento, sabe falar muito bem, mas o trabalhar a mediunidade é importante para termos o domínio, porque veremos muitas coisas boas, muitas coisas ruins, virão muitos pensamentos bons, muitos pensamentos não bons. Muitos chegarão até nós para nos testar, para nos provar. Veja, isso faz parte da nossa sequência da vida. Então, nos preparemos. E o estudo é importantíssimo para que tenhamos a base para saber o certo do errado. Mas o trabalho completa tudo. Porque eu vou me calejar. É uma coisa de eu pegar uma enxada, primeiro dia minha mão vai sangrar. Depois de 1, 2, 3 semanas, os calos vão estar grossos e não vou mais sentir. Assim é o trabalho da mediunidade também. E quando nós falamos em mediunidade, Silvanete, tem que ter algo que saia de dentro de nós. Muito maior do que a gente imagina. Que é a simplicidade e o amor. O amor para consigo, para com Deus, para com o próximo. Quando eu digo próximo, tanto encarnado quanto desencarnado. Porque não existe nada mais poderoso neste universo. E a única coisa que faz com que sejamos superiores uns aos outros é a moral e o amor que exalamos de dentro do nosso coração. E quando a gente fala em moral e amor, nós não nos ostentamos. Se nós não nos ostentamos, somos superiores a muitos daqueles que querem nos perturbar, mas chegam próximo de nós, encontram uma segurança tão grande, da qual não tem coragem, nos respeitam e, acima de tudo, recebem os nossos pensamentos positivos de amor e de bondade. Então, veja, é isso que nós necessitamos fazer no nosso dia a dia.
Então, que a luz divina envolva todos. Eu gostaria agora, estamos falando de uma coisa, de um título bem difícil e pesado. Uhum. Eu sei disso. Então, eu quero que todos agora mentalizem Jesus. Vamos nos libertar de tudo aquilo que veio nos afligir nesse momento. Mentalize Jesus e seus mensageiros. Sintamos a sua presença, toda aquela energia que já fazia parte do dia a dia da vida, que nesse momento veio se despontar de uma forma até maior, para querer justamente nos perturbar, ou nos enfraquecer, ou pôr dúvidas naquilo que estamos a aprender na noite de hoje. Então, que tudo isso seja levado, transformado num grande raio de luz pelo nosso divino e amado Mestre, para que assim muitos sejam beneficiados. A mão curadora de nosso Mestre estará a adentrar dentro dos nossos corações, fazendo com que ali tudo se transforme. Os pensamentos amorosos e positivos de nosso Mestre estará a dominar as nossas mentes, para que ali a luz maravilhosa resplandeça. As energias que saem daquele corpo espiritual maravilhoso, poderoso, amoroso e curador estará a envolver o nosso corpo, propiciando com que as nossas enfermidades sejam curadas. O alívio de nossas dores aconteça de imediato. Que não existe nada mais poderoso neste universo do que o amor e a luz de Jesus. Estará a reger as nossas vidas. Então, entreguemos-nos nós em oração. Sincera, pura. Sintamos essa paz, essa alegria, essa transformação que está a ocorrer nesse instante. Porque somos nós muito maiores do que a escuridão. Porque em cada um de nós tem a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua predominância máxima, porque com simplicidade estaremos a nos colocar como instrumentos, como mensageiros, como trabalhadores, junto a Ele, para que toda a sua mensagem de luz e de amor se propague a cada momento no coração daqueles que estão mais necessitados do que nós. Então, assim, a Ti, Pai, nós rogamos e a Ti nós nos entregamos com a certeza absoluta do quanto Vós é amoroso e poderoso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.